Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Tijolos acadêmicos. Que isso, Anderson? A sua tese de 500 páginas que você acha que tem que ter 500 páginas. Vamos lá, pessoal. Vou falar para vocês hoje sobre textos extensos, textos acadêmicos extensos, excesso de informações em textos acadêmicos. Gente, a tese é um gênero acadêmico, geralmente maior do que um artigo, às vezes maior do que uma dissertação, mas não necessariamente. Já vi dissertações maiores do que teses. Mas quando você ultrapassa ali, por exemplo, 300 páginas, a gente está chegando no exagero, né? Nesse caso. E vamos falar a verdade. A banca examinadora, os pesquisadores de maneira geral, ninguém tem paciência nem tempo ali para ficar lendo um trabalho tão grande, né? Eu mesmo, como revisor, outro dia eu recebi um texto, ele tinha mais de 700 laudas. Isso totalizou na minha contagem quase, eram quase 1 milhão de caracteres com espaço. Isso totalizou cerca de 700 laudas, né, gente? É muita coisa. Eu nunca revisei um texto maior, uma tese, por exemplo, maior do que 500 laudas, assim. Mesmo assim, nesse caso, quando eu recebo esses trabalhos muito grandes, eu falo para a pessoa, eu falo, olha, será que não é interessante você diminuir o trabalho? Ele já passou pela banca, às vezes a pessoa nem sabe, às vezes o trabalho nem passou pela banca, nem o orientador está sabendo, né? A pessoa está ali com a estima bem, né, trabalhada e ela acha que, né, ela é imbatível ali, né? Que o professor não vai falar nada, ou a banca não vai falar nada, ou então é aquele caso de orientadores que não orientam, que só olham o texto ao final e a pessoa vai escrevendo, escrevendo, escrevendo e não tem noção ali de quando parar. Aí depois a bomba estoura, né? Que é quando o orientador pega, tem tempo para ler, que é geralmente bem no final, em cima da hora, e aí fala para a pessoa, fala, olha, fulano, seu trabalho está muito extenso, você tem que diminuir isso daqui. Ou então a própria banca manda reduzir o texto, né? Então, eu acho interessante, como revisor, sempre digo isso para todo mundo, menos é mais, gente. Isso é um dos princípios que eu uso para nortear a revisão. Eu acho que a gente pode dizer, isso evita que a gente gaste energia, que a gente gaste palavras, que a gente se desgaste emocionalmente. Então, a gente pode, se a gente consegue dizer algo de uma maneira mais direta e simples, eu acho isso muito mais fácil do que ficar dando rodeios ali, do que ficar escrevendo períodos longos, ouvindo com muita informação. Tem gente que traz para o texto acadêmico, às vezes ali, fica divagando ali numas coisas, aí menciona nacionalidade do pesquisador, conta a história de vida quando vai falar de um autor, das teorias, e vem toda uma ladainha ali desnecessária. Tem inclusive uma crítica muito grande por parte de alguns pesquisadores bem sensatos a textos com aquelas sessões todas carregadas no, né? Isso daí é uma coisa, gente, que eu acho que faz sentido exigir da pessoa que está iniciando ali, que ela explique as teorias, que ela explique o que que é metodologia na sessão de metodologia, que ela explique o que que é pesquisa. Aí vem milhões de citações ali falando todo um trabalho para mostrar que a pessoa entendeu o que que é metodologia ou quais são as teorias. Eu acho que no início da trajetória acadêmica isso é muito importante e positivo. Agora, ficar repetindo isso na dissertação, ou no caso da tese, que você já passou pela dissertação, já escreveu uma dissertação, por exemplo, é um exagero, é desnecessário. Então, é importante, eu acho, a gente pensar dessa maneira. Fora que períodos longos, né? Você vem ali com um trabalho cheio de períodos longos ali, carregados com 100. Uma vez eu peguei um trabalho que tinha 100 figuras e tabelas, gente. Isso é um exagero. Isso é desnecessário, né? Aí você tira até um pouco o foco ali. É um trabalho sobre análise de
Aí você tem que pôr isso no título, né? Sobre análise de tabelas de figuras, tem, né? Ou elas só complementam ali um aspecto do seu trabalho. Tem outras coisas a serem observadas, né? Por que que você está trazendo tantas tabelas ali ou figuras? Para que isso? Então, né, tem gente que acha que colocar figura no trabalho é uma questão assim. Falou alguma coisa, principalmente o pessoal que está começando, falou qualquer coisa, vai lá e puxa uma figura e coloca lá no trabalho. Não, gente. Isso não é um livro didático ali que você usa aquele. Ah, mas o leitor, Anderson, ele tem que ser estimulado visualmente. Não, gente, tem nada a ver isso daqui. Esse é um discurso infundado lá da escola, dos primeiros anos da escola, que nem funciona, na verdade. Quando o pessoal fala que isso funciona, não funciona, não. Isso é mais uma das mentirinhas da escola, quando a professora fala para você assim, ó, tem que ter caneta colorida no caderno. Aí a pessoa vai lá, compra um montão de caneta colorida, pega o caderno lá e começa a escrever aleatoriamente com as canetas, só porque acha bonito. E nem segue uma lógica de organização, por exemplo, azul para o corpo do texto e verde para os títulos. Não, a pessoa vai fazendo um arco-íris ali jogado de cores e acha que isso daí facilita a aprendizagem. Não facilita, gente. Isso não é verdade. Então, muito do que a gente traz para pós-graduação, a gente estruturou ali na escola. E a gente precisa desarmar essas coisas. Essa noção do texto acadêmico, né, grande demais. Eu acho que quando a gente tem esses excessos, isso não é tão positivo, né? Por que que você está escrevendo 500 páginas de um trabalho ali que pode ser reduzido para 300? Eu tenho certeza absoluta que a banca examinadora não vai ler, né? E aí você se assusta, por exemplo, com o preço da revisão, né? E você ainda xinga o revisor, né? Entre aspas, né, gente? Ah, tá muito caro. Então, que caro, não sei o quê. Cara, eu nunca revisei um trabalho com mais de 500 laudas. O seu trabalho tem quase 1 milhão de caracteres e você está reclamando do custo? Você então reduz o seu trabalho, né? Aí o preço, aí tem gente que interpreta assim, isso que eu digo, né? Vai lá e manda só uma parte do trabalho. Aí eu falo assim, eu tô sem dinheiro mesmo, eu vou mandar para o revisor ali só o capítulo 2. É plausível, é melhor do que nada, né, gente? Que alguma parte seja revisada, mas pensa comigo. Todo texto precisa ser revisado. Se você revisar só uma parte do seu trabalho, aí não vai adiantar nada. Ou você revisa o trabalho inteiro ou você não revisa. É bem simples assim a conta, gente. Né? E mesmo que você escreva bem, eu vou encontrar como revisor muitos problemas. Mesmo que você seja doutor, eu reviso textos de juízes, de doutores, e sempre tem pelo menos 20 a 30, às vezes muito mais, problemas por lauda. Né? Então, a revisão ela é necessária porque você acha que você é bom demais, mas você não é, né? Isso não significa que o revisor é bom demais, porque o revisor aqui, por exemplo, eu, por exemplo, mando meus textos para revisores, né? Quando eu reviso, por exemplo, é um trabalho diferenciado, primeiro porque eu me sinto comprometido ali de ter que fazer, é um desafio, eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, então eu faço isso há muitos anos, é um desafio ali para encontrar problemas e desconstruir os textos. Minha formação é essa, vamos dizer assim, né? E eu gosto disso, então eu tento desconstruir o texto das pessoas em várias camadas, gente. Não é só ali nas camadas de ortografia e gramática, não. Mesmo para o serviço mais simples, às vezes tem coisa ali que eu preciso adentrar em relação ao texto para eu entender. Aí eu sempre deixo algum comentário. Então, é, eu como revisor, o meu trabalho, né, ele tem eu trabalho dessa maneira, por exemplo. E eu considero muito essa questão de que menos é mais. Então, evite excessos, você vai gastar menos, você vai desgastar menos as pessoas, você vai se desgastar menos, né, escrevendo ali um excesso, ali uma coisa, qual que é o fundamento disso? Né? Escrever períodos tão longos é de não ser claro, né?
Não há razão de você não ser claro num texto acadêmico, tá bom? Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.